Bem-vindos ao que é Marketing Secrets Podcast. Hoje vamos iniciar uma forma diferente do podcast. Como vocês, espero eu, estejam inscritos no nosso podcast, sabem que eu gosto de fazer podcasts relativamente curtos, 10, 15 minutos, pego num tema, vou a fundo nesse tema durante esses 15 minutos e é uma forma de tu estás a fazer jogging, estás a andar de carro, seja o que for, e estás a ouvir o podcast. Mas com o evoluir dos tempos, não é? Temos feito também videocasts, que já não é a primeira vez, temos feito videocasts. Mas desta vez optámos aqui no nosso estúdio, num formato diferente e convidámos pessoas especiais, porque eu normalmente, ainda por cima, trazer pessoas ao estúdio, e o estúdio é num ambiente mais familiar, eu tenho sempre algum cuidado com as pessoas que convido, então decidi convidar aqui um leque de pessoas muito, muito especiais que vocês vão conhecer ao longo destes próximas semanas, e depois, se vocês gostarem, se tu gostares, então diz-me alguma coisa, manda-nos um direct no Instagram, onde tu quiseres, no YouTube, seja onde for, um comentário, e diz-nos como é que estás a achar e como estás a gostar deste formato, ok? E também os temas, se quiseres mais temas, vamos a isso. Agora, hoje temos uma convidada, ela faz parte do nosso Mastermind, do nosso Mastermind, mas e provavelmente tu não conheces, mas ela faz um trabalho absolutamente fantástico com empresários e eu trouxe precisamente para falar sobre ti, empresário, empreendedor, ou mesmo uma pessoa que queira começar, para perceberes também como é que é a jornada e ouvires também um outro ponto de vista. Ouves-me a mim, às vezes podes estar farto, e portanto vais ouvir também outra pessoa e vais ver que vais gostar de forma espetacular. Portanto, vamos a isso e vamos apresentar Mariana Arga Lima. Olá Ricardo, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado por teres vindo, Ainda por cima, uma coisa que eu agora fico um bocado a olhar, porque nós temos 3 câmaras, ok? Temos 3 câmaras e agora nunca sabemos para qual é que devemos olhar, mas de qualquer modo eu olho para ali, eu de vez em quando olho para ali, vamos trabalhando isto. Sim, olha, obrigado por teres deslocado. E olha, mas primeiro aquela pergunta do costume, quem é a Mariana Arga Lima? Bom, então quem é a Mariana Arga Lima? Mariana, ok, então tenho 47 anos, começando desde o princípio, tenho 47 anos, tenho 2 filhos de 17 e quase 15, faz para a semana 15 anos. O meu centro é claramente a família, eu sou casada. A minha estrutura familiar é a minha base, é aquilo que me dá a força para depois ter esta vida profissional um bocadinho mais agitada. Eu sou engenheira de formação. Engenheira de quê? Engenheira eletrotécnica. Engenheira eletrotécnica, ok. Do técnico, formei-me em 2000, mas eu sempre soube que não era a engenharia que eu queria seguir, era realmente aqui a área da gestão que me apaixonava, só que também fruto de toda a minha família ser de engenheiros, porque até os meus avós são todos engenheiros, à exceção da minha mãe, que é formada em Direito. E ainda por cima casaste com engenheiro também. E casei com engenheiro, e o meu irmão é engenheiro, os meus sobrinhos que se estão a formar são engenheiros, provavelmente os meus filhos vão seguir a engenharia também, o lado do meu marido também, o meu sogro também é engenheiro, portanto, tudo o que é formado na minha família, à exceção da minha mãe, é tudo formado em engenharia. Portanto, eu sempre acreditei que esta área da engenharia era uma área que nos dava uma ginástica mental, uma capacidade de raciocínio e de estrutura e de pensamento muito forte. E, portanto, foi por aí que fiz o curso e correu muito bem. E depois, rapidamente, quando fui para o mercado de trabalho, fui para, na altura, para a Vodafone, depois PT, portanto, muita área das telecomunicações, portanto, em que apliquei um bocadinho da minha engenharia, mas muito áreas sempre ligadas a marketing na altura. Portanto, fiz gestão de produtos. E depois, em 2003, fiz o MBA, aqui na Católica, e pronto, para ganhar aqui um bocadinho mais das bases da gestão, que eu achei que eram importantes para seguir a carreira que eu queria seguir. Pronto, e depois, desde que fiz o MBA, continuei a trabalhar por conta do Outrem, ainda durante bastantes anos, mas sempre com os meus projetos empresariais. Comecei aí
a minha veia de empreendedorismo, sempre com coisas pequeninas, porque sempre em paralelo, mas foram aventuras muito engraçadas, em várias áreas de atividade muito diversas, coisas mais... Ou seja, começaste a ganhar experiência noutras áreas, não é? Sim. E depois, mesmo profissionalmente, fui diversificando, portanto passei por áreas de controle de gestão, áreas financeiras, para adquirir muito este conhecimento de gestão e de olhar para os números, entender os números, perceber o que é que os números nos dizem, que eu achei que era uma área da gestão que era muito importante e que deve ser importante, continuo a achar que deve ser muito importante para todos os gestores. Boa. Então, entretanto, com o teu percurso tornas-te business coach. E já agora, o que é uma business coach? Que às vezes as pessoas baralham as coisas. Metem o coach no mesmo vamos saco. ver, eu às vezes perguntam-me se eu sou coach, se eu sou consultor, ou o que é que eu sou. E eu tenho alguma dificuldade em me definir nesse aspecto. E inclusivamente, neste momento até estamos a repensar um bocadinho o projeto na forma de atuação com os empresários e inclusivamente pensar se vamos manter o coaching ou o consultor. No meu caso particular, e porque coaching é uma buzzword que tem muita pouca profundidade, ou seja, toda a gente é coach de qualquer coisa. Agora, no meu caso particular, aquilo que nós fazemos aqui na minha empresa é efetivamente estar ao lado dos empresários e ajudá-los a entender o negócio e a fazer o crescimento do seu negócio, ao mesmo tempo que nos preocupamos também com a pessoa do empresário. Ou seja, nós dizemos que o nosso objetivo é fazer empresários felizes porque trabalhamos os dois lados. Sim. E por isso é que vem o coaching, não é? O coaching vem muito neste lado de nós também trabalhamos com a pessoa. Eu tenho empresários com que trabalho há 7 anos e, portanto, a relação já é uma relação muito pessoal, mas é uma relação que tem sempre como base a empresa, tem sempre como base os números da empresa, tem sempre como base a aceleração do crescimento da empresa, mas também com o polo do bem-estar do empresário, porque eu não acredito em empresas de sucesso sem empresários felizes e, portanto, acho que os dois lados são sempre precisos. Obviamente que há uma coisa que tu dizes e que eu também o digo, que é não há um equilíbrio. O equilíbrio não é, ok, vamos trabalhar 8 horas e estar 8 horas com a nossa família. Não é nada disto. Não. Agora, o equilíbrio é nós temos a possibilidade de fazer as nossas próprias escolhas. E hoje eu escolho estar 15 horas a trabalhar e está tudo bem, mas amanhã, se calhar, eu escolho estar 5 horas com a minha família e também está tudo bem. Ou seja, ter esta capacidade de escolher o que é melhor para mim e, obviamente, para as pessoas que me rodeiam em cada momento. E isto é que para mim é que é o equilíbrio. Isto para mim é que é ser feliz, não é? Boa. Não, isso é tão verdade. Há uns... Acho que não estavas no QA Experience. Não. Estiveste só na sexta-feira, mas eu não sei se na sexta-feira passei um áudio do Jerónimo Temel. Se calhar não, foi no sábado. O Jerónimo, conheces? Sim. E foi interessante que estávamos a trocar umas ideias e ele mandou-me um áudio, num dos áudios, ele mandou vários áudios, num dos áudios ele falava precisamente isso. Ele falava que o mercado tinha ficado desafiante, etc. E que ele optou nos últimos 2 anos por desequilibrar intencionalmente a vida dele, trabalhando 14, 15 horas, não tanto fim de semana, etc. Ao longo de 2 anos, porque depois para as pessoas que ouvem coach e acham que, ok, não, então eles têm que ter uma vida equilibrada, não é? E ele optou por desequilibrar de propósito, intencionalmente, que agora estava novamente a fazer o ponto inverso, mas realmente isso, ele optou, fez essa intenção. Isso é interessante. Olha, então vamos ficar por aí. E isto também isto aqui é uma conversa, ok? Portanto, isto não é o reality show. Para o reality show nós temos aqui já um set preparado que... não é reality show que se diz. Como é que se diz aqueles shows que têm o Jay Leno, etc? Como é que chama? Enfim, vocês sabem o que é que eu estou a falar. Então, falando agora um bocadinho disso, do empresário feliz, e voltando para trás, que é o que é que tu vês nos empresários com que tu trabalhas? Onde é que tu vês que é a maior dificuldade para eles, para serem tal felizes? Porque eu acredito que quando eles chegam a ti, eles não estão felizes, não é?
Eu acho que a primeira dificuldade é o estigma que todos os empresários têm na cabeça de que a vida de um empresário é trabalhar. Yeah. E que se esquecem de que quando escolheram, e todos eles escolheram, alguns dizem, não, mas eu não escolhi, eu fiquei com a empresa do meu pai. Desculpem, vocês escolheram. Certo. Ficaram com a empresa porque quiseram, não é? Podiam ter dado ao irmão, ou vendido, ou o que quer que seja. Portanto, há sempre aqui um momento da escolha. E quando eles escolheram, provavelmente o que estava na cabeça é: vou ter uma vida melhor, vou ter uma vida mais com o controle do meu tempo, vou ter uma vida financeiramente mais estável. Tudo isto era o que estava na cabeça. Só que depois veio o trabalho. E depois entramos naquela rodinha dos ratos, não é? Que, é preciso fazer. E acabo por ficar muito focada no fazer. E não saio dali para pensar, ok, mas estou a fazer com que objetivo? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero para mim? E para a família? E para... Então, o nosso trabalho acaba muitas vezes, inicialmente, por ser para tudo. O que é que você quer? Onde é que você quer chegar? O que é que a vossa empresa... Aquela história da visão, não é? Que quase todas as empresas têm uma visão escrita. Sim. Mas aquilo significa zero na cabeça das pessoas. Porque aquilo é um papel que eles escreveram, se calhar fizeram um processo de qualidade, escreveram aquilo, ou quando fizeram o site, alguém lhes perguntou qual era a visão, e aquilo, em termos de significado para eles próprios, tem zero. Então, vamos começar por aí, vamos procurar o que é que quer com a empresa, independentemente do que está escrito, não é? O que é que quer? O que é que isso significa para si? O que é que quer para si? E depois, a partir daqui, é tirá-los um bocadinho desta rodinha dos ratos. Porque este estigma de que o empresário tem que trabalhar muito, e o empresário só trabalhando muito é que consegue, e que é super normal, porque todos fazem assim, trabalhar 18 horas por dia, não ter fins de semana, não ter férias, não ter nada disto, as pessoas acham que isto é super normal. Vou-vos dizer, não é. Há outras formas de ter empresas. Há formas de fazer crescer as empresas que não implicam nada disto. É preciso parar, pensar, estruturar e ter toda a parte de planeamento num objetivo final, não é? Claro. Que é para onde é que eu quero ir, então o que é que eu tenho que fazer para lá chegar? E eu acho que é este tempo para pensar nestas coisas que a maior parte dos empresários não têm. Eu costumo contar uma história engraçada que se passou comigo já há alguns anos, que apanhei um empresário que estava numa situação realmente difícil, estava aflito para pagar salários ao final do mês e que veio ter connosco e que no início, não é, das sessões eu comecei-lhe a falar de pensamentos mais estratégicos. Ele olhava para mim, ainda por cima eu era mais novinha, e dizia: oh menina, eu não tenho tempo sequer para pensar como é que vou pagar o salário. E a menina estava a perguntar o que é que vai acontecer daqui a 5 anos. E eu: tem razão, então vamos fazer o seguinte contrato. A sessão tem mais ou menos 1 hora, mas é o que for. Vamos falar 90% da tática e depois, no fim, quando já tiver as táticas todas definidas, vamos falar os últimos 10% do tempo de estratégia. E assim foi. Durante algum tempo, falávamos ali os primeiros minutos. Mas estava a ser ouvido, estava a progredir, estávamos a conseguir resolver os problemas de imediato, mas eu nunca deixei de olhar para o futuro. E foi um caminho espetacular, porque efetivamente as táticas deixavam-no um bocadinho mais descansado, mas aquilo que resolveu o problema foi a estratégia, não foi a tática, não é? Porque a tática é como é que eu vou pagar salário. Ok, tira daqui, põe dali, ok, este salário já consigo pagar. Mas é o longo prazo sempre que nos vai dar os resultados. E isto foi um processo que demorou para aí 2 anos e ao fim de 7 meses para aí já estávamos a inverter as sessões. Já conseguimos começar com a estratégia, já conseguimos... Já tinham 90% de estratégia, 10% de tática. Isso. E hoje a empresa está ótima, correu tudo muito bem. Inclusivamente ele praticamente já está quase como acionista da empresa, já nem sequer tem que perder muito tempo a pensar na empresa. Mas eu acho que este tem que ser o caminho da maior parte dos empresários, porque a maior parte dos empresários estão tão embrenhados ali no meio da floresta que depois não... Eu também acho que a maior parte dos empresários, porque eu fui desses empresários, começa sem qualquer preparação, ou seja, começa com uma ideia, não é? Ou com um sonho, ou por necessidade, não é? É uma das duas, mas não tem qualquer noção de gestão, não tem qualquer noção de números, não tem qualquer noção de seja do que for. Eu de início achava que a contabilidade era apenas uns papéis que o contabilista tratava e que eu não tinha nada a ver com isso. Que eu depois fazia a minha gestão, ele entregava os papéis e eu fazia a minha gestão. E isso custou-me caro, custou mesmo muito caro. Aliás, ainda hoje pago o preço disso, porque depois há coisas que nós acumulamos
na contabilidade que não conseguimos limpar de um momento para o outro. Às vezes é preciso fechar a empresa e começar outra. Não há volta a dar. E, portanto, se tu és empresário, tem atenção a esses papéis, porque os papéis são papéis, mas são papéis importantes. E que é preciso entender, não é preciso ser contabilista, não é preciso ter um curso de finanças super avançado, mas há ali alguns números que nós temos que saber olhar para eles e temos que entendê-los, porque a nossa intuição engana-nos, não é? Quando nós seguimos muito a intuição, e há muitos empresários, eu já tenho esta empresa há 20 anos, eu já percebo isto tudo. Mas percebe do ponto de vista da intuição. E a intuição tende a levar-nos a repetir aquilo que foi a verdade passada, não é? A nossa intuição aprende com aquilo que é o nosso passado. Então, quando nós olhamos com os olhos da intuição, repetimos muito aquilo que correu bem no passado. Eu costumo dizer que não há pior coisa do que o empresário começar uma empresa e ter sucesso logo. E, pois é. Porque tende a pensar, eu sou o maior, eu sei isto tudo e posso ir em frente. Isso é um bom ponto, porque no meio digital isso acontece com muita frequência, que é as pessoas terem sucesso rapidamente. E quando digo rapidamente, às vezes é 2 anos, 3 anos. Para eles é muito tempo. Não é? Mas tem exatamente isso. E depois, eu já gravei o podcast, estou para gravar, agora estou baralhado, que falo precisamente da maturidade empresarial. Que há a maturidade, nós crescemos, somos adolescentes, adultos, etc. Depois somos adultos, não é? Somos maduros. Mas depois há a maturidade empresarial. E a maturidade empresarial são coisas que se adquire com experiência, etc. E que realmente faz toda a diferença. E eu achei piada teres referido isso, porque é mesmo isso. Olha, se eu te perguntasse quais são os 3 maiores erros que tu vês, quais é que te dirias? Os 3 maiores erros? Do empresário. Eu vou-te falar antes das 3 principais dificuldades que eles têm, que acabam por se refletir depois em eles. Um dos temas é claramente esta questão do foco no curto prazo. A dificuldade de perceber o que é mais importante e, portanto, acaba por haver aqui um foco muito grande no curto prazo. O segundo ponto é exatamente esta questão de descurar a parte financeira. Não é só a parte financeira, a parte de números. Porque a parte de números tem a parte financeira e tem a parte operacional. E todas elas devem ser analisadas do ponto de vista numérico, que é para serem vistas do ponto de vista mais nu e cru. Não ser visto com a tal intuição, que é super importante, e quem obviamente tem experiência nos negócios, uma das mais-valias que tem é esta intuição, portanto não deitar fora a intuição, sim. Mas juntar sempre a intuição e os números, que muitas vezes mostram-nos uma realidade que nós não conseguimos ver se não olharmos para os números. E, portanto, o não olhar para números pode ser aqui outro tema. E depois, outra grande dificuldade, e que resulta efetivamente num tema grande, é a questão das pessoas, da liderança, de como olhar para as equipas, como acompanhar as equipas, que os empresários muitas vezes não estão minimamente preparados. Os empresários olham para as pessoas que contratam e um bocadinho à sua imagem. Acham que depois eles têm que fazer a mesma coisa. Têm que fazer como eu. E como é que é possível eles não terem ownership sobre as coisas? Amigos, se eles tivessem ownership, provavelmente eram empresários, não eram empregados. Portanto, a questão é, nós quando temos equipa, isto é um tema de liderança, temos que aprender que as pessoas que estão lá não são iguais a nós próprios, nem ao ideal que nós temos na cabeça. Às vezes, mas eu contratei um engenheiro e ele, não é preciso engenheiro, doutor ou o que for. Nós temos que fazer aqui primeiro o processo de recrutamento. Deve ser um processo muito cuidado, coisa que muitas vezes é descurado, e a gente contrata aquele primeiro que estava ali porque eu estava com super urgência para encontrar a pessoa, então foi o primeiro ou o primo do amigo que até estava ali desempregado e não tinha nada a fazer. Portanto, um processo de recrutamento muito cuidado, e depois um processo de integração também com muito bem definido. O que é que a pessoa tem que saber? Não podemos partir do princípio que eles já vêm a saber, não vêm a saber nada. Vamos partir do princípio ao contrário, vamos avaliar efetivamente o que é que elas já sabem na prática dos nossos métodos, porque depois há toda uma questão dos nossos procedimentos, não é? Ela tem que se adaptar aos nossos procedimentos. Ela vem de outra empresa,
super evoluída, muito boa, não sei o quê. Ok, mas os processos dessa empresa não são iguais aos nossos. Se nós não fizermos aqui um acompanhamento inicial muito forte, ela vai trazer aquilo que são os modus operandi dela e da outra empresa, que não são os nossos. Então este processo de integração inicial é um processo crucial para que depois as pessoas realmente se integrem. Uma das coisas que eu costumo dizer muito é que os empresários são solitários, não é? São sozinhos. Mesmo que tenham equipa, mesmo que a equipa seja espetacular, no final do dia é ele que decide, não é? Não é ele que toma as decisões. Como é que tu sentes isso? E também como é que tu próprio também integras-te em ambientes como o nosso Mastermind e as nossas comunidades? Como é que tu vês isso? Como é que tu vês isso? Gostava de saber. Primeiro, o trabalho, obviamente, que nós fazemos diariamente com os empresários que acompanhamos é um bocadinho uma forma de colmatar essa solidão. Porque é verdade, ainda ontem estava a falar com um cliente meu que está à procura de uma pessoa para ser o braço direito e dizia, não, porque isto vai-me aliviar. Eu disse, olha, primeira consciência, não vai. Não vai. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Não vai. A vida de empresário acaba sempre por ter aqui um bocadinho disto, porque obviamente, por melhor que seja o nosso braço direito, é só o nosso braço direito. Sim, não é? Sim. A última palavra é sempre nossa, a responsabilidade é sempre nossa. Se correr mal é sempre a nós que fica lá, o escoço é sempre o nosso. E, portanto, é um facto que nós temos que aceitar. E depois, encontrar formas, seja através de alguém, ou um business coach, ou alguém que está ali todo connosco todos os momentos, e aquilo que eu procuro é, embora as nossas reuniões agendadas sejam semanalmente, estou lá sempre, e quando sei que há momentos difíceis, obviamente, por WhatsApp, ou por chamada, ou por o que quer que seja, estamos sempre em contacto. Mas outra coisa que eu recomendo e que também tenho enquanto produto, mas eu própria também uso como produtos de outrem, nomeadamente o teu, é ter aqui grupos de empresários, não é, que no fundo nos suportem e tenham um bocadinho as mesmas dores que nós, não é? Yeah. Que ainda agora no nosso grupo, não é? Há alguém que está num momento difícil e que tem diariamente partilhado connosco essas dores, e eu acho que o suporte que este tipo de grupos nos pode dar é maravilhoso, porque é sentir que há alguém que nos compreende, não é? Verdade, que está ali, que não nos julga, que nos compreende e que nos ajuda. Às vezes é só uma palavra amiga a dizer vai em frente, vai correr bem. É verdade, isso é tão importante. Eu tive períodos da minha vida, estou a falar mais ou menos aí de 2002 a 2007, em que tive quase na falência por um erro de colocar os ovos todos no mesmo cesto. Coloquei numa distribuidora, a distribuidora faliu, ficou com muito dinheiro, eu tinha uma série de pessoas, etc. E foi uma altura muito complicada. E eu lembro nessa altura que não tinha ninguém para falar, Então eu sentia que, sabes aquela sensação que tens a garganta, que nada passa, tipo, queres comer mas nada passa? Isso. Acontecia mesmo muito isso. Então era tipo, não tem ninguém para falar, os meus pais não vão entender, ou vão ficar ainda mais preocupados. Então os meus amigos à volta, poucos empresários eram, portanto não havia. E eu sinto realmente isso, que é, às vezes é só local que nós precisamos de desabafar e alguém nos compreende. Isso e agora estavas a dizer uma coisa que é importante também, que é nós rodearmos-nos de pessoas, não é, que nós somos a média das 5 pessoas com que passamos mais tempo. E, portanto, nós temos que nos rodear de pessoas que nos dão boa energia, que nos compreendem e com quem nós podemos também ter esse tipo de abordagem. Portanto, é muito importante nós qualificarmos, não é, as pessoas com que passamos mais tempo, porque elas têm uma importância gigante naquilo que é a nossa evolução pessoal. É verdade. Olha, e tocaste agora num ponto que eu, ainda bem que gosto destas pontos, que é, falaste da parte pessoal.
E é muito importante para o empresário. O empresário pode evoluir como empresário, mas se não evoluir como pessoa também, vai haver aqui um... E tu próprio, tu investes bastante em ti no crescimento, porque as pessoas falam assim, mas agora é business coach ou consultora, depende agora que temos que escolhermos. Mas tu próprio investes muito em ti. Mesmo do ponto de vista do desenvolvimento pessoal. Nós dentro do nosso grupo há um dia que eu costumo alocar mais à parte pessoal, mas tu próprio investes muito em ti. Como é que tu fez isso? Olha, isto, lá está, isto surgiu um bocadinho, eu sempre gostei muito de aprender, eu sempre me senti muito bem enquanto estudante. E em 2012, quando eu descobri este mundo do coaching, depois comecei a entrar também no mundo do desenvolvimento pessoal e, portanto, desde aí que tem sido um caminho gigante. E eu acredito muito naquilo que tu estavas a dizer, que é nós temos que ter estes dois caminhos sempre em paralelo. Um é o desenvolvimento profissional, técnico, não é? Do conhecimento que temos que ter da parte mais técnica do que fazemos, o que isso seja, não é? Porque cada um tem que ter conhecimentos em áreas diferentes, mas depois o trabalharmos em nós, toda a parte de desenvolvimento pessoal, de nos conhecermos melhor, percebermos onde é que estão as nossas fraquezas, perceber como é que gerimos isso, não é? Porque às vezes há umas que nós, estão cá as fraquezas, desde que eu as aceite, está tudo bem, não preciso de ser forte em tudo, eu preciso de aceitar algumas fraquezas que tenho e que não me impedem de fazer o meu caminho, preciso de trabalhar aquelas fraquezas que eu tenho e que me impedem de fazer o meu caminho e, portanto, que eu tenho que trabalhar nelas para deixar de as ter. E eu acho que toda esta aprendizagem, no meu caso, começou claramente com o primeiro curso de coaching que eu fiz, com o Pedro Vieira, depois com toda a área de PNL que também trabalhei com ele. Portanto, tudo isto foi uma descoberta. Pedro Vieira, estou a tentar vir aqui ao podcast, mas como ele tem uma agenda também mega ocupada, estamos a tentar aqui afinar. Boa. Acho que é um ótimo convidado. Acho muito dele. E, portanto, foi com ele que eu iniciei todo este caminho, mas depois, sim, tenho feito muito investimento nessa área também do desenvolvimento pessoal e, mais recentemente, também em toda a área da saúde, que também acho que é outra área em que temos que trabalhar muito em nós, porque a idade vai passando, não é? E se nós não cuidarmos dela, depois as consequências da idade vêm. Se nós trabalharmos bem em nós, também do ponto de vista de saúde, acho que sim. O equilíbrio acontece. Isso é tão importante. A saúde, o desenvolvimento pessoal, como as soft skills, não é? Que se começa a chamar, as competências. E a parte familiar, como é que tu vês os empresários nessa área? É engraçado, porque é daquelas áreas em que tu se perguntas ao empresário, então qual é o seu foco? A família, não é? Todos nós temos esta ideia de que a família é importante, ainda bem, não é? Agora, da ideia à realidade, não é? Vai uma distância grande, porque a família, eu acho que a família não berra, a empresa berra, a família não berra. A família, quando berra, já é muito mau sinal. Já foi. Já foi. É verdade, não é? É verdade. E o que nós mais vemos, não é? É realmente que histórias, não é? De empresários temos alguns no grupo, lembro, por exemplo, do Hélder Ferreira ter contado muitas vezes, e provavelmente já contou aqui ou vai contar também, não é? Que o primeiro filho, não é? Foi muito cedo, ele estava completamente embrenhado no trabalho e não teve sequer a oportunidade ou escolha, na altura, de tomar bem conta do primeiro filho. Já quando teve o segundo foi o oposto. Aliás, eu conheci o Hélder, foi muito engraçado, porque ele pôs um post no LinkedIn a dizer pai o tempo inteiro. Eu disse, desculpa lá, este homem tem 40 ginásios e estava a dizer que é pai, e mandei-lhe uma mensagem, e depois começámos a falar daí, a dizer, olha lá, como é que tu consegues ter 40 ginásios? E ele, pronto, começámos a falar e contar a história de que realmente, ele montou uma empresa de forma que agora consegue perfeitamente
ter os ginásios, continuar a crescer um ginásio ao mês ou mais, não é? Sim, incrível. E ter a família e ter... Porquê? Porque aprendeu... E agora está a recuperar a relação com o primeiro filho. Sim. Mas porque aprendeu a lição. Mas a que custo? Yeah. Não é? A que custo é que nós às vezes Sabes que é temos engraçado que aprender essas lições? O fundador da Nvidia, uma empresa multibilionária, quase trilionária, dizia que, ou diz, há vários clipes a dizer que se voltasse atrás não era empresário. Certo? Não era empresário, o que é interessante às vezes olhar para isto. Porque efetivamente, às vezes no processo, há faturas que vamos pagar. Há faturas que vamos pagar que não estamos, ou porque não estamos preparados, ou porque as coisas acontecem e não estamos no sítio certo, não temos o apoio certo, enfim. Eu acho que às vezes é um bocadinho... Tem muito a ver com isto. Tem muito a ver com o que é que berra mais alto. E nós corremos sempre atrás do que berra mais alto. Não é? E isso mesmo na gestão do nosso dia-a-dia. O que é que berra mais alto? É o curto prazo, porque está ali a berrar. Então nós vamos muito para o curto prazo e esquecemos do longo prazo. O trabalho berra mais alto porque há um cliente que telefona e diz eu preciso. As pessoas que estão em casa, a não ser que sejam bebés e berram, não é? O resto, a malta vai-se começando a sentir, porque vão sentir, mas em off, caladinhos, não é? Eu passei um bocadinho isto, obviamente, numa escala pequena. O meu pai foi funcionário público até aos 9 anos, até eu ter 9 anos. E aos meus 9 anos, o meu pai foi tratado do negócio de família. E, portanto, foi trabalhar das 9 da manhã às 11 da noite. E eu era a menina do papá, não é? O meu pai trabalhava muito perto de casa, então vinha almoçar a casa. Eu lembro-me de estar sentadinha, 5, 6 anos, estar sentadinha ao colinho do meu papá ao almoço, que era um privilégio. Depois ir buscar todos os dias o meu pai ao trabalho às 6 da tarde. Depois temos ali ainda não sei quantas horas para brincar. E depois, quando o meu pai foi tomar conta do negócio da família, isto acabou completamente. E eu acho que isto deu-me uma lição de vida, claramente. Aliás, eu lembro-me, eu depois trabalhei uns anos com o meu pai, e eu lembro-me que a grande discussão que eu tinha com o meu pai para não ir trabalhar com ele, era eu dizer, eu não vou fazer a vida que tu fazes. E ele, mas tem que... Coisa de pai, não é? Tem que trabalhar muito, isto não é fácil, a vida de não sei o quê, temos de trabalhar muito e muitas horas. Eu disse, pai, é o que tu quiseres, mas eu não vou ter a vida que tu tens, porque eu não quero dar aos meus filhos aquilo que tu me deste. Não é que, obviamente, o meu pai depois compensava muito e sempre foi amoroso, mas eu sentia falta. E eu disse, eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei. E, portanto, às vezes é este tipo de coisas que nós temos que nos consciencializar. Qual é o custo a pagar? Poderia, eventualmente, eu nunca ter ido trabalhar com o meu pai. Depois fui e pronto. E depois também não foi uma ótima experiência. Não continuei, acabei por sair, mas lá está. Isto tudo acontece por uma razão, não é? Acho que foi o momento para eu perceber, dentro de uma empresa, ok, o empresário, muitas características que o empresário tem que ter para conseguir ter este equilíbrio. Porque o meu pai é um empresário excelente, extraordinário, tem um historial de empresário fantástico, mas nunca conseguiu ter este equilíbrio. Eu, ao estar mais perto da realidade dele, eu percebi, ok, eu estou a perceber o que é que ele não está a fazer, que poderia estar a fazer, para ter as duas coisas. Ser um empresário fantástico. Seja um empresário também mais à antiga, não é? Um empresário mais antigo, sim, claro. Não, isso é interessante. Eu sou uma pessoa que trabalho bastante, mas é interessante mas felizmente estou bastante com os meus filhos, mas é interessante que às vezes há aquela, por exemplo, eu tenho uma regra, que eu estou aqui no estúdio, que independentemente do que eu estiver a fazer, se eu estou a fazer um webinar, ou estou a fazer eles entram à mesma ali. Às vezes não é a altura certa, mas que se dane. Eles vêm os dois, depois às vezes ganham confiança a mais, começam a correr aqui à volta, etc. E às vezes eu estou no meio de uma oferta que não é coisa melhor. Isso não é claramente uma boa altura. Não é uma boa altura, mas eu quero ter essa proximidade. Porque no outro dia ouvi, já não sei de quem, e gostei disso, como é que era a frase, que é, tu podes ser um pai ausente mas presente, ou um pai presente mas ausente.
Claro. E eu ouvi essa frase e disse, isso realmente faz todo sentido. E então tenho a preocupação de quando estou com eles, estou mesmo a 100% com eles e não estou com eles e a olhar para o telemóvel e a fazer essas coisas todas, porque realmente é importante. Olha, isto estava aqui conversa para nunca mais acaba. Olha, vamos fazer aqui um jogo, ok? Que é, vamos dizer aqui 10 características, dizes 5, eu digo 5, 10 características que tu achas que o empresário tem que ter para ter sucesso. E seja o sucesso que tu definires, ok? Cada pessoa às vezes tem a sua definição de sucesso. Mas já agora, antes de começar, qual é a tua definição de sucesso? Para mim, Sim. Para mim é claramente ter independência financeira, ou seja, ter aqui o income, o dinheiro a entrar suficiente para não ter a preocupação. Eu não tenho aquela coisa de ter muitos carros ou muitas casas. Não, é ter uma vida ao nível do que eu tenho hoje, que é uma vida perfeitamente natural, sem depender da minha hora de trabalho, para que possa usufruir desse mesmo dinheiro da melhor forma possível. Boa. A minha definição é muito simples. É o menor tempo a fazer coisas que não gosto. Okay. Portanto, assim, se eu tiver muito pouco tempo a fazer coisas que não gosto, ok, estou no sucesso. Então vamos lá. 10 características que o empresário de sucesso tem que ter. Diz lá a primeira. Determinado. Determinado. Ok, parece-me bem. Eu vou dizer determinado e vou dizer focado, que também é, digamos, está associado. Camaleão. Ou seja, Camaleão, ter a capacidade de se adaptar. De adaptar. Não, essa é muito boa, porque o Darwin dizia isso, que as espécies que sobrevivem não são as mais inteligentes, não são as mais fortes, mas sim aquelas que se adaptam. Boa. Eu vou dizer também tem que ter conhecimentos de marketing. tem que saber marketing, portanto, para se vender. Tem que ser autêntico. Autêntico, gosto dessa. Autêntico acho que é muito importante. Embora já dissemos determinado, focado, autêntico, eu vou dizer um resiliente, mas um resiliente, porque resiliência normalmente é voltar à forma original, e costuma-se dizer aquela frase de Einstein, que é uma mente expandida não volta ao seu tamanho original. E, portanto, vou dizer um resiliente que é o antifrágil, que é o resiliente que ele cai, mas levanta-se, cai, mas levanta-se. Tem que ser um comunicador. Comunicador. Boa. Comunicador parece-me bem. Vou para as hard skills agora. Tem que ter conhecimento de gestão. Certo. Conhecimento de gestão. Mais. Faltam as duas. Ou uma, aliás. Eu acho que tem que ter alguma apetência ao risco também. É verdade. Isso é tão verdade. Até porque os casais, e eu enfrentei essa questão, um empresário naturalmente arrisca, não é? Porque se não arriscar não há hipótese. E se nós estivermos com outra pessoa que tem aversão ao risco e que o valor mais alto seja a segurança, é um desafio. Eu tenho um bocadinho de desafio, mas ele está a ser influenciado. Sim, mas conseguimos andar ali mais ou menos, um puxa, o outro puxa para a frente, o outro puxa um bocadinho para trás, mas o caminho tem acontecido bem. E eu dizia também estar no ambiente certo. Acho que é importante. Eu acho que já dissemos as 10 coisas. Posso estar aqui abaralhado, mas as 10 coisas. E olha, estamos a terminar, meu Deus, o tempo voa. O que é que tu dirias assim, a mensagem final para o empresário? Porque eu acho, não sei se tens esta opinião, mas eu acho que nós estamos a passar uma crise silenciosa. É uma crise silenciosa. Não se fala muito, porque há muita
há muito ruído que, principalmente nas notícias, há muito ruído, ou seja, temos 2 guerras a acontecer, uma na Europa, no Médio Oriente, temos umas eleições americanas, que nem por cima parece que ganhou o Trump. Eu há bocado vi e fiquei tipo, como é que é possível, meu Deus. Temos umas eleições americanas, ou seja, há muita coisa, muito ruído, mas eu tenho a sensação, porque até vejo nas nossas comunidades, que há dificuldade, há realmente muita dificuldade. Olha, eu relativamente à parte financeira, não tenho visto dificuldade em crescer, a dificuldade de crescer está a acontecer. Isso. Não vejo propriamente aqui uma crise, eu vejo uma crise emocional. Eu vejo que há realmente aqui um tema que cada vez mais, e é um bocadinho assustador, os empresários, eu diria as pessoas em geral, mas obviamente estamos a falar de empresários, mas estão cansados, a luta, os últimos, desde o tempo de Covid, não é? Os últimos 4 anos, tem sido de intensa luta, não é? Porque isto tem andado aqui um bocadinho em turbilhão. Então, o esforço que tem sido colocado, o receio, não é? Aquela coisa do... Lá está, tu estavas a dizer agora, ok, temos isto tudo, o que é que vai acontecer para o próximo ano? Está sempre a falar no vem aí o papão, vem aí o papão, vem o papão. Será que o papão vem mesmo? Não sabemos, não é? Se calhar vem. Foi por antecipação. Mas isto consome, inevitavelmente. É verdade. E, portanto... o conselho que eu dou é, primeiro, obviamente, se sentirem aqui algum desconforto emocional, procurem ajuda, porque eu acho que é uma coisa que é fundamental, seja um psicólogo, seja um coach, seja o que for, mas procurem ajuda para ter pessoas para falar sobre estes medos e sobre estes receios. Esse é o primeiro conselho que eu dou. E depois o futuro vai acontecer como nós o desenharmos, independentemente daquilo que nos aconteça, porque aquilo que condiciona o nosso sucesso é aquilo que, a forma como nós reagimos àquilo que nos acontece, não é aquilo que nos acontece. E, portanto, se nós soubermos aquilo que queremos fazer, o sítio para onde queremos ir, independentemente daquilo que nos aconteça, nós vamos conseguir reagir bem. Boa. Mariana, como é que as pessoas te podem encontrar? A melhor forma é através das nossas redes sociais ou através do nosso site marianaarguelima.com. Boa. Olha, Mariana, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Eu estava aqui mais uma hora a conversar, temos outro convidado a seguir. Claro que sim. Temos um dia back to back. Pessoal, foi o que é Marketing Podcast. Se eu gostava que retirasses uma única coisa e que tirasses um screenshot, publicasses no teu stories e mandasses uma mensagem a dizer, ok, qual foi uma coisa que tu retiraste que podes aplicar ou que simplesmente mudou na tua forma de pensar, porque é esse o objetivo aqui destas nossas conversas que vamos ter aqui com os vários convidados. Portanto, um grande abraço, cheio de força e energia e acima de tudo, como aqui. Então vá. Tchau.